Daniel sempre achou que silêncio demais fazia barulho. Ele morava numa casa grande de madeira, daquelas antigas, com um corredor longo e portas desalinhadas, localizada em uma cidade pequena do interior do Texas, nos Estados Unidos. A casa vivia cheia: mãe, irmão, cunhada, 3 sobrinhos. Risadas, discussões, televisão ligada, passos no andar de cima. Era impossível ficar sozinho ali. Até aquele fim de semana. A família inteira viajou para visitar parentes. Daniel ficou. Disse que precisava trabalhar. Na verdade, queria silêncio. Queria sentir a casa em paz. Queria provar para si mesmo que não era mais a criança medrosa que, anos atrás, corria para o quarto da avó quando faltava luz. A primeira noite foi tranquila, até deixar de ser. Eram quase meia-noite quando ele viu. Estava deitado mexendo no celular, luz apagada, porta do quarto entreaberta. O corredor estava escuro, exceto por um reflexo distante vindo da cozinha. Foi então que algo passou pela fresta. Um vulto. Rápido. Silencioso. Do tamanho de uma pessoa. Daniel travou. Ele não ouviu passos. Não ouviu respiração. Só viu. Ficou alguns segundos parado, tentando convencer o próprio cérebro de que tinha sido sombra de carro passando na rua. Mas a rua era deserta. E ele sabia disso. Engoliu seco, levantou e abriu a porta. O corredor estava vazio. Nenhum som. Nenhum movimento. Ele caminhou devagar até a sala. Checou a cozinha. A porta dos fundos. As janelas. Tudo trancado. A casa parecia normal demais. Daniel riu sozinho. Impressão minha. Voltou pro quarto. Fechou a porta. E dessa vez, trancou. Demorou para dormir. Quando finalmente conseguiu, o sono veio pesado, daqueles que puxam a pessoa para dentro como se fosse um buraco. Não sabe quanto tempo passou. Mas acordou. E acordou com a sensação mais primitiva que um ser humano pode sentir, a de que não estava sozinho. Seus olhos abriram devagar. O quarto estava escuro. Silencioso. E alguém estava parado na porta. No começo ele só viu a silhueta. Uma figura imóvel. Alta. Magra. Parada bem no batente, como se observasse. O corpo de Daniel reagiu antes da mente. O coração disparou, as mãos gelaram, a respiração ficou curta. Ele tentou se mexer, e não conseguiu. Paralisia. A figura deu um passo para frente. A luz fraca da rua atravessou a cortina e tocou o rosto dela. E foi aí que Daniel sentiu o estômago afundar. Era a avó. Mas não era possível. Ela tinha morrido fazia anos. O rosto era o mesmo, pele enrugada, cabelo branco preso num coque, camisola longa. Só que havia algo errado. Ela não piscava. Não respirava. E os olhos estavam fundos demais, escuros demais, como se não houvesse nada dentro. Daniel tentou falar. Nenhum som saiu. A avó inclinou a cabeça devagar. Como quem observa um animal estranho. E então ela levantou a mão. Não rápido. Devagar. Muito devagar. E apontou. Não para ele. Para a parede atrás dele. O esforço para se mexer finalmente venceu a paralisia. Daniel virou o pescoço num tranco. Parede vazia. Quando olhou de volta, ela estava mais perto. Muito mais perto. Agora já não estava na porta. Estava dentro do quarto. E Daniel tinha certeza absoluta de uma coisa. Ele não tinha visto ela caminhar. O pânico veio de uma vez só. Ele pulou da cama num reflexo, tropeçou no tapete e bateu no interruptor. A luz acendeu. Quarto vazio. Nada na porta. Nada no chão. Nada perto da cama. Só ele. Sozinho. Respirando como se tivesse corrido uma maratona.
Foi sonho, foi sonho, foi sonho. Mas ele sabia que não tinha sido. Porque o ar ainda estava frio. Gelado. Como se alguém tivesse aberto um freezer dentro do quarto. E então ele ouviu 3 batidas. Toque. 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 Vindas da parede. A mesma parede para onde ela tinha apontado. Daniel ficou imóvel. Mais 3 batidas. Toque. 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 Lentas. Espaçadas. Intencionais. Não era cano. Não era madeira estalando. Era resposta. Ele se aproximou devagar. Encostou a mão na parede. Gelada. Outro toque. Toque. Ele puxou a mão na hora. E então veio o som mais impossível daquela noite. Uma voz. Baixa. Fraca. Arrastada. Daniel. O sangue dele virou gelo. Porque aquela voz era dela. O instinto mandava correr. Sair de casa. Ir para a rua. Para qualquer lugar. Mas o corpo não obedecia. Daniel. Mais perto agora. Como se estivesse do outro lado da parede. Como se tivesse um rosto colado ali. Ele recuou. A parede bateu de novo. Toque. 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 Eu preciso falar. A voz parecia atravessar madeira, tinta, concreto, e mesmo assim chegava nítida. Daniel sentiu lágrimas nos olhos sem perceber. Vó. Silêncio. Por um segundo, esperança. Por um segundo, saudade. Então a parede vibrou. Toque. 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 Dessa vez rápido. Urgente. Não deixa ela. A voz falhou. Chiou. Sumiu. E o quarto ficou em silêncio absoluto. Daniel não dormiu mais. Ficou sentado na cama até amanhecer, com todas as luzes acesas. O cérebro tentando racionalizar. Sonho lúcido. Alucinação. Estresse. Qualquer coisa. Quando o sol nasceu, a casa parecia comum de novo. Normal. Inofensiva. Ele quase se convenceu de que tinha imaginado tudo. Até ver a parede. Bem na altura onde ele tinha encostado a mão. Havia marcas. Marcas de dentro para fora. Como se algo tivesse arranhado a parede por trás. Linhas finas. Compridas. Sobrepostas. Unhas. Ele passou o dia inquieto. Não contou para ninguém. Não queria parecer louco. Não queria ouvir que foi sonho. Mas a noite voltou. E com ela, o silêncio. Meia-noite. Daniel não estava no quarto. Estava sentado na sala, luz acesa, televisão ligada só para fazer barulho. O olhar fixo no corredor. Nada aconteceu. 00:10. Nada. 00:20. Nada. Ele começou a relaxar. Talvez tivesse sido só uma vez. Talvez fosse coisa da cabeça. Talvez. Toque. Veio do corredor. Daniel congelou. Toque. Agora mais perto. Toque. Um passo. Toque. Outro. O som não vinha da parede. Vinha do chão. Como se alguém estivesse batendo com o dedo na madeira, enquanto caminhava. Toque. Parou bem na frente da sala. Daniel sentiu o coração pulsar na garganta. Lentamente, a cabeça dele virou. O corredor estava vazio. Mas o som não tinha parado. Toque. Agora do lado dele. Daniel olhou. Nada. Toque. Atrás dele. Ele virou. Nada. Toque. Bem perto do ouvido.
E então a voz sussurrou. Ela, não, sou eu. Daniel sentiu algo encostar no ombro. Frio. Seco. Leve. Como dedos. Ele virou num salto. Não havia ninguém. Mas no sofá. Afundando devagar. Como se alguém invisível estivesse sentando. O tecido cedeu. E ficou marcado. Naquela noite, Daniel entendeu uma coisa que nunca esqueceu. Às vezes, quem aparece não é quem a gente acha que é. E às vezes, o que parece a visita de alguém que amamos é outra coisa, tentando entrar. E dizem que, quando algo do outro lado tenta se comunicar, não é por acaso. Então, se você chegou até aqui, talvez não tenha sido coincidência. Talvez essa história tenha te encontrado. Porque muita gente acredita que, quando você escuta relatos assim, você chama a atenção de coisas que também estão escutando. Então faz o seguinte. Se protege. Curte esse vídeo. Se inscreve no canal. E ativa o sino. Que tem vídeo novo todo dia no canal às 19 horas. Dizem que isso ajuda a manter eles longe. E me conta aqui nos comentários. Você teria coragem de passar uma noite sozinho naquela casa? Boa noite. Ou, pelo menos, tenta ter.